Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal, espero que todos vocês estejam muito bem. Pastor Rodrigo aqui e eu quero conversar com vocês a respeito de uma expressão que provavelmente você já ouviu em algum momento. E a expressão é olho por olho e dente por dente. Bom, quando você escuta algo assim, você se pergunta, caramba, mas isso é uma conotação de vingança, né? Parece que nós temos que se vingar e tem que pagar na mesma moeda ou algo do tipo, né? Mas você vai perceber hoje aqui que não era isso, a ideia inicial desse texto não era para isso, tá? Era justamente o contrário, era justamente para que houvesse um limite da vingança. Mas vamos entender isso. Porém, em princípio, deixa eu ler isso aonde aparece na Bíblia pela primeira vez e depois eu vou ler o que Jesus Cristo fala a esse respeito, tá bom? Abre lá comigo, Êxodo, capítulo 21, verso 24 e verso 25. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então aqui a gente está vendo claramente, né, na época do povo liderado por Moisés, eles adotavam, eles tinham esse conceito desse tipo de retaliação. Contudo, eu quero deixar claro que isso não era bíblico, não é algo dos 10 mandamentos que Deus entregou para eles, ou algo do tipo. Isso não era algo divino, na verdade. A grande questão é que aquele povo, eles obviamente viviam com povos ao seu redor. Haviam muitas outras tribos e povos ao seu redor. E esses povos, eles já tinham alguns códigos e leis que eles seguiam como civilização, que era conhecido obviamente pelos hebreus, tá? Naquela época havia um código chamado Código do Talião, ou para alguns que conhecem dessa maneira, o Código de Hammurabi, né? As leis do Talião e o Código de Hammurabi. Eu não vou entrar aqui no detalhe de todas as leis e o que tinha nesse código, não é o foco do vídeo. Contudo, ele trazia ali algumas regras e práticas para melhor conduta de uma civilização, tá? E o que acontecia? Naquela época, aquele povo, eles eram extremamente vingativos. Então, o senso de justiça para eles era que se ele foi roubado em algo, ele tem que roubar aquilo de volta. Se ele foi prejudicado em algo, então ele tem que prejudicar aquela outra pessoa. Então, só como um exemplo, imagina assim duas famílias que entraram em conflito. Um filho de uma família matou o filho daquela outra família. Aquela outra família que perdeu o filho, eles dizem, vamos buscar justiça. Então eles vão naquela primeira família matar o filho que matou o filho deles. Aí aquela família, não acredito que eles mataram o nosso filho, então vamos matar outro filho deles. Não acredito, então vamos matar. Então havia essa questão sem fim, de vingança sem fim. E isso poderia ser para qualquer coisa. Se uma terra produziu mais do que a outra, então às vezes as pessoas iam lá e roubavam daquela terra porque ela produziu mais. Aquele que foi roubado ia roubar daquela outra terra porque não foi justo ser roubado. Então havia uma questão sem limite. Então o ponto foi que o olho por olho, dente por dente, isso que nós lemos aqui, era uma maneira que as civilizações haviam encontrado para dar uma pausa na vingança. Então, a pessoa que perdeu um filho, no primeiro exemplo que eu dei, ela teria o direito de tirar a vida do outro filho, mas morria ali, não podia continuar. Se continuasse, então, haveriam penas severas para aquela família que continuou com esse tipo de vingança. Não sei quais seriam essas penas, mas de repente a cidade ia juntar e prender todo mundo, eles iam vender as terras deles, eles virariam escravos, eu não sei. Mas era um limite. Agora, a questão então era que essa lei ou esse código deveria limitar a vingança. E os judeus, eles foram vivendo não só com essas leis, mas com várias outras assim, né? Claro, não estou aqui para dizer que o povo de Deus matava uns aos outros ali e tal, mas eu quero deixar claro que o conceito existia. O conceito de justiça era que se eu fui penalizado em algo, eu tenho o direito então de penalizar outra pessoa no mesmo algo, tá? Agora, quando nós vamos lá para Mateus, né? Quando Jesus ele está fazendo o Sermão do Monte, Jesus ali, ele vai dando ele vai desmiuçando a lei
que eles seguiam, os judeus seguiam, e colocando a lei para como ela deveria ser seguida, tá? Então, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 5, do 38 ao 39, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça também a outra. Então aqui Jesus, ele está reafirmando que a justiça, ela tem que ser feita, né? Mas contudo, ele está nos chamando para que essa justiça não seja uma justiça vingativa, mas que seja uma justiça nos padrões de amor e padrões de perdão. Então Jesus, ele está dizendo assim que, olha, antes que você se vingue, antes que você faça, como a lei dizia, olho por olho, antes disso, perdoe, né? Se você, a questão de você virar outra face significa assim, a sua postura, ela vai constranger o seu agressor, tá? Então, o ponto de Jesus era que você não pagasse na mesma moeda. Talvez você que chegou até aqui, você vai se perguntar, pô, mas isso não é justiça. E se eu fui roubado, né? Então assim, se o ladrão me roubou, então eu vou falar, beleza, me roubou, tá tudo certo. Não é essa a questão. A questão é que você vai procurar os seus direitos, né? Você vai tentar, vai falar com a polícia vai atrás do ladrão, só que você não vai roubar outro celular, ou que seja lá que você foi roubado. Você não vai pagar na mesma moeda. Não é porque você traiu que você vai trair. Não é porque roubaram o seu carro que você vai roubar outro carro. Não é porque, infelizmente, de repente, assassinaram alguém da sua família que você vai assassinar uma pessoa da outra família, compreende? Então Jesus, ele está trazendo um senso de perdão. Ele não está retirando a justiça. A justiça tem que ser feita, claro, né? Mas a justiça cabível ao Senhor e não cabível a você. Porque a partir do momento que você fizer a mesma coisa que o outro fez, então você será penalizado pela justiça divina de acordo com aquilo que o outro fez. E não importa quem fez primeiro ou fez segundo, o que importa é o que você fez, né? Então, era o que Jesus estava dizendo aqui e é isso que ele explicava. Agora, né, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Quais são os princípios que nós possamos aplicar aqui? Vamos passar 4 aqui. Primeiro, limitar a retaliação, né? Então, quando você está no meio de uma discussão, né, e alguém está fazendo um ponto e está argumentando, você tem todo o direito de você argumentar, de você se colocar. Às vezes os casais têm discussões, ou às vezes algum debate de algum tema. Você tem todo o direito de você se posicionar, se colocar. O que você precisa ter o limite espiritual é até que ponto o que eu estou debatendo ele está sendo construtivo ou ele agora já virou uma briga e uma confusão e eu estou mais querendo defender o meu ponto de vista do que realmente trazer um ensino, por exemplo. Né? Então, primeiro ponto, a gente tem que aprender a limitar a nossa retaliação. Limitar até aonde a gente vai, certo? Então, às vezes, né, nós pegamos birra de alguém e acabamos indo além daquilo, né? Às vezes você não gosta, né? Você tem uma preferência, né, por algumas coisas que outra pessoa tem preferências a coisas diferentes. E aí você, né, de repente você começa a boicotar aquela pessoa porque ela tem algumas escolhas diferentes das suas, né? Isso não é amor, tá? É promover o perdão, né? Então, quando alguém te faz o mal, nós precisamos aprender a perdoar, tá? O perdão, ele é algo que ele, além de encerrar uma causa, ele traz libertação para quem perdoa. Olha o que diz aqui em Mateus 6, do 14 ao 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as suas ofensas. Então, quer dizer, existe uma expectativa de Deus para que nós possamos liberar o perdão para as pessoas. Por que isso? Porque Jesus Cristo, ele pagou um preço na cruz e ele morreu por cada um de nós, para que cada um de nós pudéssemos ter a oportunidade de voltar à casa do Pai. Porque o pecado gerava a morte e o único preço, o único valor que poderia pagar a morte, pagar aquele preço daquele pecado, era um sangue. E o sangue
né, puro, não podia ser um sangue de animais e tal, né? Tinha que ser um sangue puro. E Jesus derramou o seu próprio sangue naquela cruz. Então agora pensa um pai que deu o seu filho para morrer por todos nós. E no final ele espera que nós vivamos em paz. Agora nós começamos a viver em guerras aqui, brigando uns com os outros, não respeitando pai e mãe, não respeitando marido, esposa, nem filhos e não perdoando. Será que esse pai que entregou seu filho para que você vivesse, ele vendo você não perdoando, como ele se sentiria? Compreende o problema? Então, ele espera que nós possamos perdoar. Então, quando você for perseguido, né, busque sim a sua justiça, mas não leve o rancor e nem se vingue. Essa é a mensagem, né? Temos que buscar também compaixão. Nós temos que ter compaixão das pessoas, né? O que é compaixão? As pessoas às vezes confundem, né? Empatia e compaixão. Por quê? Porque a empatia era, na verdade, é você se colocar no lugar do outro, né? Você olhar para o outro e você se colocar, poxa, deve estar sendo difícil, né? De repente você nunca passou nunca passou fome e você se coloca, nossa, né? Nossa, deve ser horrível isso e tal. Isso é empatia. Agora, a compaixão, que é o que Jesus tem, né? Não fala que Jesus tem empatia, fala que ele tem compaixão. A compaixão já é profundo. A compaixão é você olhar para uma pessoa que está numa batalha e você sentir aquela dor tão grande por ela que você vai fazer de tudo que você pode para ela sair de lá. Como se fosse o seu próprio filho, como se fosse a você mesmo, né? Então, no meio, né, de uma batalha, nós temos que ter compaixão. Às vezes, o teu agressor, a pessoa que está gritando com você, ela acabou de sofrer a maior dificuldade da vida dela. Ela teve que perder um filho e você não sabe? Então, não quero aqui espiritualizar muito esse vídeo, mas só para você ter um entendimento de compaixão, né? E nós temos que transformar, obviamente, essas ofensas numa oportunidade de crescimento, né? Então, por exemplo, às vezes quando você é criticado por alguém que te ama, muitas vezes, aquela crítica não necessariamente é para te destruir. Se a pessoa te ama, não é para te destruir. É para que você olhe para aquilo que tem que ser mudado e você se posicione e você mude. Às vezes, por exemplo, você está na sua empresa, o seu supervisor, alguém, ele te faz uma crítica. Olha, você está fazendo isso errado, isso aqui não está legal. Ele faz uma crítica a alguma coisa. Você pode sair de lá assim com maior dor no seu coração, com raiva, e eu vou dar um jeito, eu vou me vingar, eu vou não sei o quê. Ou você pode sair de lá, mesmo que chateado, mas, não, se ele falou isso, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou, né? E você vai fazer isso, certo? Não foi assim, na verdade, que foi a proposta entre Deus quando ele falou com Caim, né? Quando Caim, ele ficou chateado porque Deus não recebeu a sua oferta, Deus falou para ele, olha, se você não fizer bem, você também não vai ser aceito. Quer dizer, mas Caim, em vez de tentar fazer o melhor, o que ele fez? Foi matar o seu irmão. E seu irmão não tinha nada a ver com isso. Na cabeça de Caim, isso foi olho por olho. Mas na cabeça de Deus, isso foi pecado. E Caim foi amaldiçoado, né? Então, espero que hoje você tenha entendido melhor, né, o que é o olho por olho, como que se aplica, o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo diz. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Espero vê-los no próximo vídeo e na próxima oportunidade. Em nome de Jesus.